Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Em que medida, se você retira do ser humano esse lado meio sombrio, entre aspas, ou que a gente pode chamar, seguindo a filosofia do Darth Vader lá do Star Wars, o lado negro da força, em que medida você pode, talvez você não esteja de alguma forma extraindo do ser humano ou tirando dele algo que lhe é inerente, entende? Assim, algo que faz parte da própria estrutura dele. Se um ser humano que ama todo mundo o tempo inteiro, a não ser que ele seja Jesus, para quem acredita em Jesus, talvez ele seja só um mentiroso ou alguém que na realidade não consegue lidar com certos conteúdos. Sabe aquela pessoa tipo passiva-agressiva? Fala sempre baixinho, é sempre super legal, super doce, mas que na realidade dá umas porradas em você assim, sem levar o tom de voz, quando ninguém está vendo. Será que não existe também algum tipo de transtorno quase psicológico? Qualquer psicóloga sabe disso. Criança tem que botar raiva para fora, sabe? Papo básico, né? É papo básico esse. Tem que chutar de vez em quando porta, né? Quebrar coisa. Para não quebrar a cara de uma pessoa, de repente você quebra uma coisa. Tanto que tem empresas que resolvem isso fazendo uma sala para você chutar almofada. Que é uma brincadeira, né? Você quer chutar a cara do chefe, você chutar almofada, né? Será que às vezes não é importante a gente olhar para esse lado um tanto sombrio? O ódio é o tonel das pálidas denaides frias. Por mais que da vingança o braço rubro e forte derrame-lhe as entranhas ermas e sombrias, baldes cheios de sangue, lágrimas da morte, o diabo lhe abre furos nunca imaginados, que verteriam séculos de esforço e suor, mesmo que a vida ela trouxesse os condenados para o corpo infligir-lhes castigo maior. O ódio é um ébrio perdido ao fundo da taverna, que sente sua sede emergir do licor e ali multiplicar-se qual hidra de lerna. Mas quem bebe feliz verá seu vencedor, e ao ódio resta apenas a amarga certeza de saber que jamais dormirá sob a mesa. Uma das razões que a gente odeia é porque a gente tem medo. Tem medo do que você não conhece. Não adianta dizer que não tem, não, porque é mentira, tem. Tem medo do que não conhece. Você se sente, sabe aquilo que o pessoal de recursos humanos chama de zona de desconforto? Que parece uma coisa legal, assim, levar você para a zona de desconforto, para aí você criar novas questões, né? Então assim, sabe essa zona de desconforto? Quer dizer, o medo que a gente tem talvez seja uma coisa ancestral, atávica, né? No sentido de que se você não tiver medo, às vezes você pode morrer porque você não tem medo. A ideia de que basta você educar, sabe, as pessoas, quer dizer, uma boa professora, uma boa mãe, um bom pai, um bom governo vai fazer com que as pessoas se amem e deixem de se odiar? Talvez não. Tem um sociólogo francês chamado Alain Touraine, muito importante na França, que ele tem uma ideia que é interessante, que é o seguinte: a democracia, na realidade, ela é um regime que opera sempre em tensão. Porque a democracia é o regime que busca institucionalizar as raivas, os ódios, as diferenças, os conflitos. Ao invés de você se matar, você põe os advogados para se matarem. Entendeu? Quer dizer, você briga dentro do espaço da lei, né? Os partidos se odeiam, né? Os partidos fazem seus... o problema é quando os partidos começam a se amar e deixam a gente do lado de fora também, né? Que isso também pode acontecer. Mas assim, na questão da representatividade, como se fala em política, a democracia é um regime que busca exatamente criar caminhos para que esses conflitos inexoráveis entre os seres humanos encontrem um certo fluxo que não vire conflito físico. É melhor quando você se odeia institucionalmente, é melhor quando você se odeia juridicamente, do que quando você se odeia fisicamente e materialmente. Essa é uma ideia muito importante na filosofia política. Se você tem mecanismos institucionais para organizar as tensões podem ficar só institucionais ou permanecer institucionais durante mais tempo.
E aí, quer dizer, essa é a grande intenção da democracia. E ela sempre vive mal das pernas, porque a democracia sempre vive mal das pernas. Porque ela viver bem o tempo inteiro significa que naquele lugar não existe conflito. Se não existe conflito, é porque o conflito que tinha, mataram todo mundo daquele grupo que tinha conflito, né? Ou calou a boca de todo mundo. Se a teoria da seleção natural está certa, né? Assumindo que ela seja uma teoria razoável, que pelo menos parte do mundo, digamos, culto, científico, aceita como sendo uma teoria razoável, se ela está certa, então é provável que essa capacidade que o ser humano tem de fazer guerra de vez em quando, ou de odiar, ela é tão essencial, ou foi tão essencial para a adaptação da espécie, quanto a capacidade que o ser humano tem de amar. Essa filósofa russa chamada Ayn Rand, R-A-N-D, ela tem uma birra do cristianismo, uma birra assim, era uma ateia, anticomunista e ateia, muito radical. Por isso ela foge para os Estados Unidos. Ela tinha uma birra do cristianismo, porque ela dizia que o cristianismo, ao dizer que você tem que amar todo mundo, na realidade, faz uma espécie assim de... Como é que é a expressão? Faz uma espécie assim de terra arrasada, de destruição das diferenças entre pessoas que de repente merecem ser amadas e outras não. Quando você acha que tem que amar todo mundo, é como se não existissem diferenças entre as pessoas. Algumas pessoas na sua vida ou na vida dos outros, elas conquistam o amor por uma série de razões. E algumas pessoas não conquistam o amor, conquistam o ódio. A ideia de que você pode resolver o problema israelo-palestino, por exemplo, ensinando as pessoas a respeitarem umas às outras, acaba se aproximando um pouco da questão do cristianismo no seguinte sentido. Essa herança que a gente tem do século XVIII, de que a gente vai resolver tudo politicamente, ou de que dá para continuar o tempo inteiro dizendo que todo mundo pode se amar e se respeitar, essa teoria deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.